Eu não apoio o Lula. Eu não apoio o Lula. Pode ser um cachorro caramelo contra o Lula. Eu prefiro, entendeu? Eu prefiro a qualquer coisa contra o Lula. Eu não sou petista, porra. Ponto. Bota a porra na cabeça. Ai, mas você não falou que ele é corrupto, porque seria crime se eu fizesse. Crime! Quando eu fiz essa defesa do MBL, o Chiquini ficou um pouco incomodado. Natural, porque aquilo, a régua, tô usando contra ele mesmo. E aí o Salles, Ricardo Salles, ele tava corroborando com as coisas que eu dizia. Só que naquele momento, final do programa, muitos comentários, muito superchat, fazendo perguntas difíceis. E o pessoal, quando vem pra cá, só pra deixar claro, político, vem com assessor, tá? E os caras ficam tudo monitorando ali. E eles vão mandando pro cara que tá conversando comigo a temperatura do que tá sendo falado. E aí, uma pergunta pra você que tá assistindo o programa. Por que você acha que a gravação que o Jeffrey Chiquini ele soltou não foi a do canal, mas foi uma gravação de fora? Exatamente no momento em que as coisas acontecem. Foi o corte que ele foi e lançou. Por que vocês acham que ele lançou esse corte 1 minuto ou 2 depois de deixar o estúdio? As pessoas têm que se perguntar. Por que você acha que um advogado criminalista, experiente, ele faz uma pergunta cuja minha resposta poderia me induzir a um crime? Porque eu posso ler a vocês as consequências do que eu posso sofrer caso eu diga o que todo mundo acredita, inclusive eu. Só que eu tenho responsabilidade. Então, na minha resposta, eu tento dizer, olha, no governo Lula tem os históricos, mas eu não posso dizer que ele é corrupto, porque ele está falando do CPF, da pessoa, e não há nada hoje não há nenhuma ficha criminal em relação a ele. E se eu digo de maneira veemente, categórica, que ele é, eu estou cometendo crime. O doutor Chiquini, que é um advogado criminalista, cônscio da lei, ele me leva a uma situação de que, se eu respondo, ainda que eu acredite, e todos acreditamos, e uma pessoa de direita, ou minimamente honesta com a vida, que sabe que é, se eu afirmo, eu estou cometendo um crime. E aí eu prejudico a minha família, os meus filhos, o meu trabalho. E aí eu pergunto, qual a motivação dessa pessoa em fazer isso? E aí ele se levanta. Não continua a conversa. Porque ele poderia ter dito sentado, mas você é um petista, vamos trocar ideia? Bora! Mas ele se levanta. Tá aí, desmascarei. Acabou a farsa. É o corte. Infiltrado. E ele vai embora. Pegou o corte dele, sai do estúdio, em 2 minutos, publica. Eu ainda tava fazendo o programa. Aí eu recebo. Ele já tinha publicado. E ele diz, não deem palco para petista. E o que ele faz contra mim, ali, é muito lamentável. Porque como eu sou, e tento, obviamente, fazer contraponto contra todos os espectros políticos que passam aqui, se eu perco a minha credibilidade e imparcialidade, eu perco tudo. Porque aí vão dizer, você tá atacando fulano porque você é isso. E tudo que eu construí foi colocado em xeque por causa dessa afirmação mentirosa. De uma pessoa que não se importa com família, com trabalho, mas que quer o voto do povo. Essa é a classe política de alguns que estão se candidatando. Tá dessa forma. Por que estava de microfone de lapela? Por que antes do programa ele estava com pressa acelerada? Pergunta para os convidados.